Oi, meus amigos, tudo bom? Meu nome é Ernesto Perry, eu sou da CF, Casa de Estudos Espíritas, que fica no Sul. E aqui estamos felizes, pois fomos convidados para fazer um estudo no GECAL, nossa casa co-irmã também de Itaipuaçu. E vamos apresentar hoje um estudo despretensioso, mas que aborda os papais e os seus filhinhos, os seus rebentos, os seus tutelados, intitulado Pais Aperfeiçoando o Amor. Ok? Já vamos começar, vamos fazer uma harmonização inicial, agradecendo a Deus, agradecendo aos bons espíritos, agradecendo aos mentores do GECAL, aos nossos mentores, para que nos iluminem e possamos bem soltar o verbo em questões pertinentes que possam ajudar tantos e tantos. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, mentores. Nos ilumine, nos tranquilize, nos equilibre. E que possa ser o estudo útil para alguém. Obrigado por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, vamos começar o nosso estudo dizendo que, desde a criação, está no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis, que Deus é amor. Deus é amor. E por amor Ele nos criou. Nos criou com seus melhores atributos. De uma forma embrionária, para que viéssemos a desenvolver por nós próprios, para chegar a ter essa ocitude. Então, quando Deus nos criou, e criou todo o universo, Ele criou por amor. E nos criou para compor o conjunto da sua obra, para auxiliar, complementar. Então, engana-se quem acha que nós um dia chegaremos à excelsitude e seremos co-criadores. Sim, seremos co-criadores, assim como Jesus foi do planeta Terra. Mas até lá, já compomos a sua criação. E, portanto, somos eternos criadores e a nossa responsabilidade sempre criar, desenvolver a nós próprios, desenvolver bons sentimentos, bons produtos, boas ações, estender amor ao próximo. Isso tudo compõe a criação. Isso tudo compõe o universo. Então deveríamos ter mais zelo, mais respeito, mais cuidado, mais carinho em dar o nosso melhor em todas e quaisquer situações da vida, quer na vida profana, quer na vida particular e privada, quer na vida social, quer na vida religiosa, que sempre estaremos criando. No mínimo, estaremos criando pensamentos que ajudarão a ou desanuviar as densas nuvens ou jogar miasmas para a psicosfera terrestre, trazendo mais tristeza ou mais alegria, mais felicidade ou mais dissabores. Então, meus amigos, tudo que nós fazemos por nós, pelo nosso próximo, pelo nosso próximo distante. Portanto, estamos falando da humanidade terrestre, estamos falando do nosso planeta Terra, estamos falando do universo como um todo. Somos todos eternos criadores, não da obra inicial, mas da obra completista. Estamos compondo a grande obra que chama-se universo. E, falando de amor, vamos falar do amor da mamãe, das mamães. Que podemos, os espíritos nos dizem que é o amor mais verdadeiro, é o amor mais puro, é o amor que mais se aproxima do amor da excelsitude. E as mamães, por si só de nos trazerem ao mundo, merecem todo o crédito, porque elas nos deram a oportunidade de nascer, de voltar para a carne,
de reencarnar, de voltar para as experiências materiais para nos aperfeiçoarmos e evoluirmos. Então, independe do que elas fizeram por si só, já merecem todo o nosso amor, todo o nosso crédito. Então, o amor de mãe é o amor considerado pelos espíritos que mais pode se aproximar do amor excelso, que um dia todos nós teremos. E aí temos que balizar o amor de mãe para qual criatura? Porque nós temos a criança espiritual e a criança reencarnada, a criança material, o espírito reencarnado na matéria. Então, começando com a criança espiritual, porque vamos vir trazendo para a criança material, todos nós fomos criados simples e ignorantes, como falamos na criação lá no início. E todos com atributos divinos, de uma forma embrionária. O que nos diferencia uns aos outros nesse segundo nível evolutivo, um nível de provas e expiações, são aqueles que foram criados antes ou criados depois, aqueles que aproveitaram mais e aqueles que erraram menos. Isso que diferencia a escala de ascensão. Somos espíritos milenares. No entanto, estamos apenas no segundo estágio evolutivo. O primeiro foi o primitivismo, e todos nós passamos. É só olhar a história da humanidade e podemos afirmar quem estava lá. Muito provavelmente, nós em algum período também. Assim como todos os momentos da história do planeta Terra. Então, ciclicamente, nós voltamos, e se hoje estamos passando por dificuldades de sabores e por aí vai, foi aquilo que nós plantamos no passado. Quando afirmamos que nós não merecemos, nós merecíamos estar numa condição melhor, num planeta melhor, com políticas públicas melhores, políticas governamentais. Não, nós estamos exatamente no local em que deveríamos estar, porque nós participamos da história da humanidade terrestre para chegar onde estamos hoje. Então, de alguma forma, nós contribuímos para isso, porque senão não estaríamos aqui. Só os grandes missionários, eles vêm sem processo kármico algum, algumas vezes, para beneficiar, para trazer o amor, assim como Jesus, que veio por amor. Então, podemos afirmar que nesse estágio evolutivo que nós estamos, nós somos todos crianças espirituais ainda a aprender a andar. Nós somos crianças. Não somos maduros espiritualmente. E lá na espiritualidade, depois de um período de conturbação, de reflexão, de entender o que aconteceu, de aceitar, de pensar nos atos que cometemos, de pensar naquilo que deveríamos ter feito e não fizemos, de pensar naquilo que fizemos de errado e deveríamos ter feito outras coisas, vamos entender e aceitar os erros do passado. Só assim, aceitando os erros, nós estaremos prontos para uma nova etapa espiritual. E aí, a segunda grande etapa é reunir o grupo que teve discórdias, um grupo que já está a caminho há algum tempo e que precisa afinar as relações, porque a resultante disso é amar, é amarmos uns aos outros. Então, nos reunimos, nos unimos, entendemos os erros, na boa parte das vezes, não todas, nos confraternizamos, nos congraçamos na espiritualidade e acertamos que precisamos fazer diferente. E aí são feitos planejamentos reencarnatórios do grupo e individuais para que possamos voltar à matéria, revivendo cada um papel. Não necessariamente nas mesmas posições, mas uma hora a gente vem como pai, outra hora como filho, outra hora como mãe, outra hora como avô, outra hora como tio, muitas vezes como amigos. E aí é feito o planejamento reencarnatório do qual muitas vezes nós participamos, mas só podemos participar se nós entendermos os nossos erros do passado, se nós estivermos dispostos a fazer diferente.
Concordando com isso, passamos por um novo estágio, uma nova etapa, a preparação. A preparação que vai ter o véu do esquecimento para nós não nos lembrarmos do que fizeram conosco e do que nós fizemos com os outros, nem daquilo que fomos, para zerar a memória momentaneamente e fica num arquivo secundário, vamos dizer assim, fica inebriado temporariamente durante a encarnação, a nova existência, essa memória do passado, para que nós possamos viver novos modelos, aprender, acertar aquilo que fizemos de errado, amar de uma forma colaborativa, de uma forma social, que é o lar. A segunda grande célula, que é o lar, a segunda grande célula social é o lar, melhor falando. E aí nós estamos nos ajustando, nos amando, corrigindo os erros do passado e avançando. Essa é a meta, vamos dizer assim. Para tal, é importante que se diga que todos nós temos no perispírito, que é o modelo organizacional biológico falado por Leon Denis, os registros, todas as máculas, todos os registros, todos os arquivos do nosso passado errante, aquilo que nós fizemos de errado para nós e para os outros, ficam registrados no grande arquivo chamado perispírito, através de marcas. E a grande questão é, dentro do planejamento reencarnatório, quais experiências expiatórias iremos viver? Temos, vamos falar, 50 marcas perispirituais de grandes erros do passado que precisamos expiar. E só expiando materialmente essas marcas irão sumindo e gradativamente nosso perispírito vai ficando menos denso, mais translúcido, mais leve. Muito bem. As 50 marcas, nós não podemos expiar numa reencarnação só. Não tem condição. O fardo criado por nós é muito pesado. Então, pela misericórdia divina, eles inebriam os registros e vamos supor que tenha sido inserido no planejamento reencarnatório apenas 5 daquelas marcas. Então, se inebriam as 45 e ficam 5 para essa existência. As outras 45 fica para o futuro, para as reencarnações futuras. E essas marcas, quando formatar o corpo biológico, elas sensibilizarão o corpo através de doenças, marcas, registros que vão balizar fatos que teremos que passar na nossa existência para expiar. E a meta é que no final dessa existência todas essas marcas estejam limpas, se bem cumprirmos aquilo que está programado, o que normalmente não acontece, né? Não precisamos nem falar essa parte. Então, isso é o que chamamos vulgarmente de véu dos registros perispirituais. E a outra etapa muito, muito interessante é que o nosso perispírito, que sempre acompanha o espírito, quer encarnado, quer desencarnado, é exatamente o modelo do nosso corpo físico da última encarnação. Estamos falando na espiritualidade. Aqui, Ernesto falando, o meu perispírito tem exatamente essa bela formatação corporal que eu tenho hoje. Meu perispírito está assim, sem tirar nem pôr. E na espiritualidade, quando nós desencarnamos, nós mantemos, normalmente, o último registro perispiritual. Mas estamos falando de um registro fluídico, que para nós é fluido, mas para os espíritos, o nosso é até denso, até bem denso. Então, como vai se começar uma nova existência, estamos falando da preparação para a nova existência, é feita a compactação perispiritual, é feito como se desformasse para que ele se formasse novamente. Então, vai compactar aquele perispírito, o espírito já está inebriado, numa fase de esquecimento, numa fase adormecida de preparação magnética, e o perispírito é compactado para chegar à forma próxima a um embrião. Muito bem.
O objetivo da reencarnação, nós sabemos que é evoluir, expiar, reparar, consertar, aprender, amar. Esse é o objetivo. E aí, na questão 383 do Livro dos Espíritos, pergunta-se: qual a utilidade do espírito passar pela infância? Justamente a infância é o período, pelo esquecimento que se tem, é o período em que a maleabilidade é a fase mais acessível para que os papais possam aprender, possam ensinar, e eles aprender. Aprender o quê? Modelos. Modelos. Dado que as encarnações passadas tiveram erros, muitas vezes erros morais, é colocado um véu para que aprenda novos modelos. Isso, meus amigos, é responsabilidade dos papais. A noção do certo, do errado, do respeito, isso tudo, certo, errado, respeito, significa amor, dotar, dar amor, dar ensino, qualificar, ajudar. Isso independe do nível evolutivo. Ah, meu filho é um gênio, meu filho nasceu um gênio, meu filho é reencarnação, sei lá, de um grande espírito. Independe. A disciplina tem que ser dada a todas as crianças, porque na fase infantil, por mais que ela tenha, por algum motivo, rompantes de Bach, rompantes de Beethoven, falando línguas estrangeiras, é um espírito ainda numa fase de criança, infantil. Entendam que o corpo infantil, ele não propicia plenas faculdades, exceto em raríssimas condições, por uma razão que deve existir, de dar fluidez à capacidade do espírito. Então, o corpo na infância não está preparado para emancipação livre do espírito, para executar tudo que o espírito comanda. A infância é uma fase de aprendizado. É de propósito isso, para que possa aprender diferente. Independe do nível evolutivo. Achei importante falar isso. E essa responsabilidade, os compromissos assumidos pelos pais, qualificar os seus rebentos, qualificar aqueles espíritos que, nesse momento, estão vivenciando experiência como filhos, mas são espíritos, às vezes, muito mais velhos do que os próprios papais. E quem nos outorgou essa procuração para ampararmos, para ensinarmos, para qualificarmos, para protegermos, para direcionar esses espíritos nessa nova experiência, foi Deus, o nosso Pai, o Pai de todos. Então, voltando às questões das células sociais, falamos que o lar é a segunda grande célula, porque entendemos que a mamãe é a primeira célula social dentre várias que vão compor as células sociais universais um dia. E a mamãe é o primeiro lar, é o primeiro habitáculo que, com a sua generosidade, o seu amor, cede o seu próprio corpo, a sua geometria, as suas formas, a sua saúde, a sua integridade, para acolher e nutrir. Olha, meus amigos, existe melhor exemplo atual, contemporâneo, para a gente falar de amor, do que o amor de uma mãe? Que cede as suas formas, sua saúde. E o momento zero, qual seria o momento zero da conexão? Qual seria o momento zero de iniciar os ensinos para o filhinho que está vindo? Qual seria o momento zero? É justamente a união dos laços fluídicos, do fio de prata, que vai pegar aquele espírito adormecido, juntamente com o seu perispírito, e vai amarrar por um fio fluídico ao embrião que foi gerado. Então, o momento zero é o sucesso da fecundação. Aconteceu a fecundação, e biologicamente aprendemos que 1 entre 300 milhões de espermatozoides correm freneticamente rumo ao óvulo, rumo à piscina para mergulhar, e vem o espiritismo e fala, não, especialistas analisam os mapas cromossômicos, isso dito por André Luiz, uma informação muito importante, olham
o planejamento reencarnatório e veem qual espermatozoide está mais apto à fecundação daquele óvulo para ter aquela formatação do corpo necessária. Então, não importa se o espermatozoide é mais forte ou mais fraco. Magneticamente, especialistas do espaço vão monitorar e turbinar aquele espermatozoide para que mergulhe no óvulo, adentre o óvulo, penetre o óvulo e aí dá a fecundação. E a partir desse momento é gerado um embrião. A segunda etapa são outros especialistas pegarem aquele espírito, com aquele perispírito já compactado e magneticamente ajustá-lo exatamente àquele embrião, na mesma formatação. E ajustou, acomodou, amarraram o laço fluídico e aí poderá crescer biologicamente o feto e crescer perispiritualmente. E vai dar a formatação. Na verdade, quem vai ditar a formatação é o perispírito, pelos registros perispirituais que existem. Então, assim é feito. Continuando, o que podemos concluir daí? Que essa vida intrauterina, esse habitáculo chamado mamãe, primeiro lar, primeiro momento de amor, primeiro momento de educação, existe o perispírito da mãe e existe o perispírito do feto. Logo, o perispírito do feto e da mamãe estão numa interseção constante, contínua. Então, a bebê está contido na mamãe. Perispírito, tá? Existe interseção perispiritual. Logo, meu amigo, estão ligados constantemente. E o feto sentirá o amor ou o desamor que a mamãe está gerando, através de ondas eletromagnéticas, através das energias que ele emana. Sentirá a felicidade ou a infelicidade, a paz ou a desarmonia, a alegria ou a tristeza, a emoção ou a perturbação. Ora, então, o momento da vida intrauterina é fundamental para o desenvolvimento da educação do amor. Sim, é fundamental. Porque a mamãe é o meio interno, que está acolhendo não só o feto orgânico, biológico, como o perispírito. E o ambiente da casa, e com quem a mamãe se relaciona, forma um ambiente externo da mamãe, que vai repercutir no bem-estar dela e, consequentemente, no meio interno. Então, é fundamental o ambiente, o amor, o carinho em volta da mamãe, emanado pelo papai ou pelos responsáveis que sejam. Então, ambos receberão um bem-estar ou um mal-estar recíprocos, energéticos, elétricos, um do outro. Pode ter caso de rejeição da mamãe por aquele feto e aquele espírito, e pode ter uma rejeição daquele espírito energeticamente para a mamãe. E ambos podem sentir um mal-estar ou um bem-estar, um amor recíproco. Por isso que o amor é fundamental para abranger. A educação começa no momento zero. Zero. Externado através do envolvimento caloroso que esse rebento terá. Falando para aqueles que estudam mediunidade, é quase similar essa interseção perispiritual a um choque anímico. É quase como se fosse. Então, nessa vida intrauterina, a educação de valores, de amor, é fundamental. A formatação dos novos modelos a serem ensinados já começa ali pelo que se sente. Uma falta de afeto, uma falta de atenção, uma falta de ambiente adequado pode gerar uma conturbação tal no ambiente, no lar, na morada desse feto, que pode até trazer problemas psicológicos, que poderão passar não só a infância, quando nascer, quanto a madureza e até passando essa encarnação.
Então é muito importante esse modelo, muito sensível. E nasce o rebento, nasce o feto, nasce o bebê. Feto não, né? Nasce a criança. E aí os órgãos sensoriais, os campos sensoriais, eles vão se desenvolver. O tato, a audição, a fala, o paladar, o olfato. E os campos sensoriais também, os campos motores também. O virar, o se mexer, o pegar, o deitar, o segurar, engatinhar, correr, andar gradativamente. E a criança nascida, ela observa tudo. Ela sente o ambiente, o que ela sente, ela pega aquele modelo para ela sente. A criança está no curso intensivo que só tem olhos para o lar, para os papais. Então, ela vai aprender aquilo que ela vê, vai aprender aquilo que ela sente, vai aprender aquilo que se ensina. E aquilo que se ensina é o que se aprende e aquilo que se é condicionado. Os ensinos do certo e do errado, do respeito, da obediência. Isso é amor. Isso é amor. Isso é amar a criança. E nesse período é uma fase mais plástica, mais acessível para entender e aprender novos valores, diferentes daqueles do passado. E, portanto, os papais têm que ficar de perto para ver as tendências, ver os fragmentos, porque gradativamente, não obstante tenha o véu do esquecimento, fragmentos do passado vão aparecer gradativamente e vão se acentuar cada vez mais, culminando na adolescência. E esses fragmentos e tendências, eles vêm com traços, às vezes, muito fortes. Ora, se não é responsabilidade do pai, dos papais, corrigir as tendências, coibir as tendências erradas, para que possa aprender que aquilo é errado e aprender novos valores, isso é responsabilidade dos papais, isso é amor. Mas também amor vê as potencialidades para que venham estimulá-las. Pode ser que aquele espírito tenha a ver com uma missão que tenha que começar a estimular aquilo para que venha se capacitar para desenvolver futuramente um bem, uma missão para a humanidade que seja. Isso é amor. Então os pais devem ficar atentos, porque o lar é uma oficina de almas. É onde se constrói, onde se modela, onde se alicerça. Onde se constrói e alicerça, entendam-se, onde se constrói a base dessa grande obra-prima, que será depois completada e construída de fato, após esse alicerce, pelos próprios jovens, pelos próprios espíritos, já quando tiverem seu livre-arbítrio e sua capacidade plena de pensar. Então os papais arrumam, azeitam, alicerçam e dão a base fundamental. E depois eles crescem. Rossandro Klinger, psicólogo espírita, ele fala algo que é importante dizer. Cada um acha, meu lar é assim, meu lar é assim. Todo lar tem problema. Não existe família perfeita. Isso é uma verdade absoluta. Mas estamos, cada qual, na família que precisa estar. Para se desenvolver, para aprender, para ensinar, para evoluir, para tolerar. E tolerar significa conviver com dores e dificuldades. Mas superar tem um gosto tão positivo. É fundamental para a nossa evolução. A monja Cohen fala mais. Os filhos precisam de afeto, confiança e respeito. Afeto, confiança e respeito. O melhor presente que podemos dar aos filhos é, dentro das limitações profanas que temos, dar o maior de tempo possível com eles. Afeto, confiança e respeito. Porque os filhos se espelham em nós. Em alguma época da vida, os filhos nos observarão e tentarão copiar os modelos. Então, a maior prova de respeito é nós
agirmos para a criança com respeito verdadeiramente. Não adianta ensinar uma coisa e fazer outra. Isso é desrespeito, isso é desamor. Analisando mais profundamente essa questão dessa oportunidade reencarnatória de se passar pela infância, nós chegamos à conclusão que isso tudo é fruto da benevolência divina. A benevolência divina preparou um curso intensivo entre os espíritos que estão reencarnados para que os papais, o que estão papais, possam ensinar aqueles que estão filhinhos para qualificá-los com atributos morais para que eles possam vivenciar, bem desempenhar, atuar, fazer diferente do que fizeram no passado. Essa é a essência da vida. O Rossandro Klinge fala assim: cedemos, não, muitas vezes cedemos, não queremos ser duros ou contrariar nossos filhos. E aí cedemos. Está errado. Freud fala: é impossível educar os filhos sem traumatizá-los. Traumatizar no sentido de contrariedade, de trazer dor e sofrimento momentâneo para os filhos. É impossível, porque você está contrariando visando uma coisa a mais futura. Mário Sérgio Cortella, pedagogo, fala assim: os filhos precisam de normas, condutas e valores, que são os atributos morais. É a base, o alicerce. E Emmanuel fala: ensinar, repetir e esperar. Ensinar, repetir e esperar. Ensinar, repetir e esperar. Isso chama-se amor, meus amigos. Então, chegou a hora das crianças irem para a escola, e aí é o que chamamos de sociedade. É bem verdade que as crianças estão indo cada vez mais cedo para a escolinha, para a creche e por aí vai. Então, é fundamental elas consolidarem e continuarem esse curso intensivo, os papais, para que eles aprendam as qualificações morais, o certo, o errado, o contraditório, o respeito. E o Mário Sérgio Cortella fala que os pais confundem educação, que é no lar, com escolarização, que é na escola. A educação do lar é amor. Então, os pais vivem um momento conturbado de submissão aos filhos, querendo recompensá-los de alguma forma pela ausência ou pelo sentimento de impotência de não poderem suprir algo que os filhos desejariam, precisariam, ou seja, a presença. Mas, para a formatação de caráter, a disciplina e respeito são fundamentais. Disciplina e respeito é amor. E não infinitas concessões. O não é um sinal de amor. Um não na infância pode fazer com que o adulto aceite receber uma contrariedade. Quantas pessoas existem que não tiveram um não na infância ou na adolescência e não aceitam negativas ou contrariedades no futuro, na madureza? É um passo para a infelicidade. Bom, Rossandro Klinge continua: os nossos compromissos assumidos perante a espiritualidade são com valores morais. Capacitar com uma nova modelagem. Ter compreensão, atenção, conversas, dar exemplo, trocar com o filho. Isso é amor. E aí vocês podem perguntar: mas e se o filho não aprender esses valores? Ah, meus amigos, se não aprender com esses valores, nos resta dar o exemplo e estar de braços abertos para amenizar as quedas que eles terão, as dificuldades. Outra passagem interessante com relação a questões morais vem da monja budista Koen, que ela tem um programa na internet muito legal, que fizeram a pergunta para ela: o que fazer para que meu filho tenha um futuro brilhante? Fizeram essa pergunta para a monja. Ela parou, pensou: depende. O que seja brilhante para você,
Obviamente, a pessoa que fez a pergunta estava querendo saber, passar o brilhante para que o filho tivesse sucesso na vida material. Um sucesso, um futuro brilhante, conquistasse o mundo material. E a monja Cohen fala humildemente: convide seus filhos para sentar, conversar, ensinar, trocar, porque nós temos a aprender também com os nossos filhos. É uma troca constante. Mas futuro brilhante, olha o exemplo que ela deu, é que eles tenham pais que sejam honrados, felizes, honestos, bons, bons consigo, bons com o próximo, bons com a vida. Isso é ser amoroso. Isso é qualificá-los para que eles tenham amor para com o próximo. Legal, muito interessante. E gradativamente, as crianças, é importante que se diga, se antes elas tinham olhos só para o lar, naquele curso intensivo que nós falamos, gradativamente, à medida que ela for crescendo e ela tiver contato com a escola, com amiguinhos e por aí vai, ela vai ter contato com a televisão, com o meio externo. Então, ela não mais vai só observar para nós, para os pais. Aquele curso intensivo passou, que era tão importante. E é importante que os papais continuem em cima, porque é muito importante saber quem são os amigos, com quem anda, o que está aprendendo, o que está vendo de modelos. Por quê? Ele recebendo os traços do passado, voltando gradativamente os modelos errados que tiveram no passado, voltando em traços, e ele podendo ter um novo modelo instalado pelos pais, junto com modelos que ele vê, ele vai poder fazer uma nova percepção do mundo, de valores, dentro daquilo que ele é. Então, esses fragmentos vão se acentuando cada vez mais, de uma forma acelerada, na adolescência. E cada vez mais os exemplos no lar de harmonia, de atitudes, de honradez, de atributos morais, continuarão a ser importantes para poder contrapor a consciência do filho, para emanar vibrações de amor. O ambiente do lar é fundamental para agasalhar os filhos amorosamente, para limpá-los magneticamente, para acolhê-los, para que eles se sintam bem. Mais ou menos aos 7 anos, esse processo reencarnatório é finalizado. E aí o espírito começa a ter uma nova visão diante do raciocínio lógico, daquilo que ele vê, daquilo que ele pensa. Ele começa a perceber mais o meio que ele está. E essas observações, elas vão impactar muito o futuro dele. Também, as observações que teve no curso intensivo dos primeiros anos e esse período após o término da reencarnação, há mais ou menos 7 anos, esse ciclo formado, ele começa a ter um pensamento maior, mais solto. E aí começa a ter a crise. Aí começa a se consolidar. Ou eles vão seguir mais os modelos ensinados no lar, ou os ímpetos do passado foram tão grandes que mesmo com o ambiente do lar e os ensinos do lar, e olhando os modelos atuais externos, ele pode optar pelos modelos passados. E vocês podem perguntar, e se aqueles que não tiveram aprendizado nenhum na infância? Olha, eles tendem a repetir os modelos do passado. Mas queremos crer que a percepção deles diante da vida também terão oportunidades de encontrar com pessoas no meio externo que poderão servir como exemplos. Poderão servir. E vai ficar a livre escolha dele. Eu sou livre-arbítrio. Portanto, é importante os papais conhecerem com quem os filhinhos estão andando, qual o habitat, qual o métier, o que o pessoal faz. Com a adolescência, a epífise, que é a glândula da vida mental, acorda com forças abruptas, se intensificam os ímpetos na esfera emocional, como o inventário das paixões passadas, vem com forte impulso e ebulição. É importante falarmos que até o período, o livre-arbítrio dos filhos não existia. O
livre-arbítrio dos filhos eram dos pais. A partir do momento em que aquele espírito já habita um corpo do qual permite a livre manifestação do espírito, o livre pensamento, o livre desejo, então, mais comumente na adolescência, o livre-arbítrio passa a ser do jovem. É uma fase difícil, muitos conflitos, mas é um momento de reajuste. É um momento que, a partir daí, o ônus ou bônus do que fizer vai ser responsabilidade do jovem, de aplicar os novos modelos aprendidos, ou os modelos antigos, ou modelos corroborados com aquilo que ele viu no meio externo, ou novos modelos vistos no ambiente externo, porque uma amizade pode desvirtuar uma conduta. Firmes, temos que estar em bases morais consolidadas, temos que estar com amor sempre, com ensinos, com atributos morais, com exemplos, e de braços abertos, porque quando não der certo, está de braços abertos. E aí tem uma passagem de Rossandro Klinge, que ele conta numa palestra dele, muito vista na internet, sobre o amor, sobre o respeito. E ele conta a história da mãe dele, que tinha negado algo para ele, e ele já tinha passado, já era a adolescência, acho que ele tinha 17 anos, por aí, 16, 17 anos. Então já tinha o livre pensamento. Mesmo assim, a mãe negou ele. E ele falou, o bocudo falou assim, olha, e ainda quer ser amada. Aí a mãe chegou e falou, meu filho, eu não preciso do seu amor. Te amo muito, mas me amar é uma escolha sua. Te amo muito, você me amando ou não, mas eu não abro mão do teu respeito por mim. O respeito é fundamental. O respeito vem de berço. O respeito vem de qualificação do certo e errado. O respeito vem desde as primeiras e tenras horas, momentos, segundos, minutos do acoplamento do espírito ao embrião. O amor vem daí e o respeito também. Isso é muito interessante, porque nós estamos vendo quantos jovens desrespeitando os pais. Rossandro Klinge tem outras histórias de desrespeito. Mas nós não precisamos recorrer, porque dentro da nossa casa, ou dentro da casa de algumas pessoas próximas, nós vemos que acontece isso. Porque os jovens, com hormônios em ebulição, com aquela força, aqueles impulsos rompantes, eles realmente acham que sabem de tudo. Eles realmente acham que o certo e errado deles é o mais certo ou não. E lá na questão 385 do Livro dos Espíritos, pergunta assim, olha só que interessante, para corroborar tudo que a gente falou. Que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo, em especial ao sair da adolescência? Sim, porque parece que saiu um espírito e entrou outro. O fulano, a criança, era uma coisa, chegou na adolescência e virou outra. Outra pergunta de Kardec, é o espírito que se modifica? E olha a resposta, meus amigos. Vamos prestar atenção, vou ler serenamente aqui, devagarzinho. É o espírito que retorna à natureza que lhes é própria e se mostra como era, ou como ele é de fato, como ele era antes de reencarnar. Continua. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não conheceis o que a inocência oculta. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão. O véu do esquecimento é para isso. É para esquecer esses modelos, para nós não nos lembrarmos, e a criança também não, para que a gente possa atuar amorosamente e qualificá-los para que eles possam se construir na madureza. Continua a resposta. Crianças são seres que Deus envia para novas existências, novas oportunidades. E isso é uma bênção dos céus. E continua, e Deus lhes dá
a aparência e o aspecto da inocência. Seus pais, cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza, se não houvesse essa fraqueza, esse ar angelical, esse ar de indefeso, será que os papais, energeticamente, teriam um desvelo redobrado pelos redentos? Se eles se lembrassem do passado, certamente não. Mas é justamente esse aspecto angelical, inocente e indefeso o que faz que precise de ser acolhido, abraçado, afagado, tratado. Continua a resposta. Julgando filhos frágeis e dóceis, os pais dedicam toda a afeição, cuidados, proteção e atenção. E assistência. Isso é verdade. Após tal período, que é aquele período do curso intensivo de moral e atributos e ensinos, aparece o caráter real e individual do espírito. Às vezes completamente diferente da quietude e a calma que aparentava na infância. Os espíritos somente entram na vida corporal para se aperfeiçoarem e melhorarem, assim como nós, os nossos filhos e nós, já que viemos para fazermos diferente do passado, para espiarmos, nos desenvolvermos e evoluirmos. A idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência, para fazê-los progredir. A infância os torna brandos e acessíveis, para que eles possam ter olhos, sensações, para aquilo que eles estão vendo e sentindo, que é o primeiro lar, o primeiro ambiente, que é o lar. O primeiro, que é a mamãe, e o segundo, que é o lar. Para fazê-los progredir. Nessa fase é que se pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores, que é a responsabilidade dos papais. E aí, para continuar sobre amor, ensino, educação, Rossandro Klinge, psicólogo espírita, já falamos dele, fala assim: engana-se completamente quem acha que a educação moral é uma das formas da transformação individual e coletiva. Engana-se completamente. A transformação, a educação é a única forma de transformação, de se construir. Só através da educação. Não tem outro. Não tem como quebrar a cabeça, não tem como bater, não tem como sacudir, não tem como enfiar livro na cabeça. É educando. Educando significa construir valores, passar os valores e a criança absorver, beber esses valores para que possa vivenciá-los na pré-sociedade, respeitando as leis, respeitando os modelos, respeitando os professores, recebendo o aprendizado, estando aptas. Imagine os gênios intelectuais sem moral. Imagine a qualificação intelectual sem base moral. No que pode dar? Sem julgamentos, pode dar onde estamos vendo tantas coisas acontecerem ao longo da história da humanidade. Tantas atrocidades, tantos aproveitadores e por aí vai. Mas é um problema entre eles e Deus. Não nos cabe julgar. Então, a educação é a única forma de construir e transformar. Já vem a Nete Guimarães e fala algo reflexivo. Os papais devem ensinar sem relativizar. Relativizar é não tentar tornar o errado menos errado e o certo não tão certo, minimizar o certo. É banalizar o certo e é banalizar o meio errado, deixar o meio errado como certo. Isso é relativizar. A gente tem que tomar cuidado com a nossa vida, dia a dia. A gente faz a toda hora isso, o telefone toca, o filho atende, papai é para você falar, não, fala que eu não estou. Filho, você não pode beber. Eu posso. Filho não pode. Filho, não se drogue. E você fuma compulsivamente. Filho, não se drogue, mas você pode ficar bêbado e cair nas festas. Papai, você avançou o sinal. Filho, eu avancei, mas você não faça isso depois.
subornar guardas, furar fila. Bom, enfim, nós muitas vezes relativizamos, tornamos o errado um pouquinho errado. Isso pode, né? Não pode, porque o que está por trás são valores. Quem faz um pouquinho pode repetir esse pouquinho numa fração maior e ficar um grande erro. Certo é certo, errado é errado. Outra questão importante. Sempre que a gente vai orar, sempre que a gente vai conversar com Deus, a gente pede algo que pode não acontecer. E se acontecer, pode acontecer em outro momento. Ou pode acontecer numa parte do que a gente pediu, ou nem acontecer. Porque Deus tem a visão de longo prazo, Deus tem a visão do que é melhor para a gente, e Deus só vai nos conceder aquilo que for bom para a gente. Isso é amor. Isso é amor. Nós também deveríamos ter essa visão para com nossos filhos. Eles, quando pedem alguma coisa, eles pedem uma coisa que é importante e interessante para eles naquele momento. Mas pode ser que aquilo não vá mudar a vida do filho. Não vai ser relevante para o seu desenvolvimento. Pelo contrário, possa ser prejudicial. Então, a gente deveria filtrar com os mesmos olhos que Deus filtra os nossos pedidos. Isso, negar, também é um gesto de amor, um gesto de educação. Preparamos nossos filhos para viver em sociedade, para respeitar os direitos, as obrigações do contraditório, respeitar as leis. Isso é eles agirem com amor dentro daquilo que eles aprenderam. Conviver com o contraditório, receber o não na infância para que possa, já falamos disso, para que possa não se frustrar na madureza quando algo não der certo para ele. Então os filhos devem ser qualificados para fazer diferente do que fizeram no modelos passados, para que eles possam desenvolver as asas do conhecimento, da intelectualização e as asas da moral por si só. Isso significa se construir, se melhorar, e que eles possam voar voos cada vez mais altos. Amar é dar apoio e orientação. Ter uma atuação direta e ativa. Não podemos contratar nem passar procuração para ninguém fazer isso por nós, porque esse foi o trabalho, esse foi o compromisso que nós assumimos com Deus. Como é que nós vamos passar para outros? Devemos aproveitar os modelos, os momentos que temos para conversar, ensinar, qualificá-los, conviver o máximo possível, porque pode ser que no segundo momento a gente não tenha mais essa oportunidade. Qualificá-lo em bases morais, educá-los para a vida. Isso é amor. Bom, meus amigos, e se der errado? Ensinamos que deve ser respeitar e ter respeito. Corrigir, envolvê-los energeticamente, magneticamente, num grande ambiente de amor. Estar de braços abertos nas quedas para minimizar, afagar e vamos começar de novo? Vamos tentar agora o certo? Quantas vezes escutamos, pai, ok, entendi o que você falou, mas a vida é minha, deixa eu quebrar na cara. A vida é deles. Por vezes pode ser que eles sejam certos também, mas continuar sempre sendo exemplos e sempre acolhendo em toda e qualquer situação. Que Deus proteja a todos. Isso tudo é amor, que possa ter sido benéfico para alguém. E assim terminamos o nosso estudo, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, para que envolvam todos amorosamente. Que algo possa ter ficado de relevante para a reflexão. Agradecemos aos mentores da casa, aos nossos mentores, a Deus, a Jesus. Obrigado por tudo, pela oportunidade. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado por tudo. E até a próxima, meus amigos.